Uma palavra que nós temos que prestar atenção. Jesus diz assim: negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Ou seja, a cada dia nós precisamos negar-se a si mesmo. A cada dia nós precisamos renunciar a nós mesmos. Renunciar os nossos desejos, os nossos prazeres, aqueles que nos afastam da presença de Deus e estar obedecendo o Senhor. Porque Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. No sentido que de você não mais fazer aquilo que está no seu plano, mas buscar o que está no plano de Deus. Assim como os céus são mais altos, assim os planos de Deus são mais altos para nós. Nós temos que estar ligados, conectados com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Deixar a nossa vida e buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma palavra pouco difícil na nossa atualidade. Uma atualidade a qual o evangelho está sendo pregado de uma maneira mais light, de uma maneira mais fácil, né? Quase não se fala mais em porta estreita, quase não se fala em negar-se a si mesmo, quase não se fala mais em renúncia, mas é o Senhor que está dizendo. Nós sabemos que a nossa salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, não é através de obras, mas é através de Jesus Cristo. Cremos que Ele é o nosso Salvador, e nós seremos salvos. Temos fé em Jesus Cristo, cremos na sua palavra, na sua salvação, mas a questão da renúncia é um processo a qual nós teremos que passar, e esse processo ele dura a vida toda. A partir do momento que nós estamos na presença de nosso Deus, nós temos que renunciar. A palavra diz assim: olha, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, a cada dia você precisa renunciar a algo que é pecaminoso, que vai te fazer mal, e aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a renúncia é um ponto principal do processo da salvação, do processo dos salvos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o que essas palavras querem dizer. Ele diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo anula a sua própria vida, anula o seu próprio querer para colocar o querer de Jesus Cristo na frente. Renuncia tudo para que Cristo vivesse na vida dele. Então ele entendeu muito bem o que é isso. É morrer para a nossa vida, perder a nossa vida no sentido de deixarmos os nossos desejos de lado, o nosso ego de lado, e aceitar o que Cristo tem para as nossas vidas. Isso é algo que Cristo requer de todos. Não somente de pastores, de pessoas, diáconos, presbíteros, não. Ele requer de todo aquele que aceita a Cristo, todo aquele que é chamado de cristão. É um processo de renúncia para todos. Você tem renunciado o seu querer diante de Deus? Você tem renunciado a sua vida, aquilo que te afasta da presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Analisando a Bíblia Sagrada, nós temos vários exemplos de renúncia. Vários exemplos de pessoas que renunciaram à sua própria vida, o seu próprio prazer, ou seja, a sua própria acomodação para estar fazendo a vontade de Deus.
analisando o Antigo Testamento, eu posso analisar o patriarca Abraão, com 75 anos de idade, ali vivendo na terra de Ur dos Caldeus, um homem próspero, um homem rico, um homem que tinha muito gado, tinha servos e servas a serviço dele, tinha várias propriedades. Este homem que vivia num lugar, Ur dos Caldeus, ali na região da Mesopotâmia, posteriormente a Babilônia, um território de idolatria, um território a qual as pessoas adoravam a vários deuses, Bel, Marduk, entre outros. Deuses que o Salmo 115 diz que ele tem boca, mas não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve, tem pernas e não andam. Esses deuses do Salmo 115, do Salmo 135, esses deuses mortos que estavam ali no território de Ur dos Caldeus. Abraão conhecia esses deuses. A família de Abraão conhecia esses deuses mortos. Mas só que um dia, um Deus vivo, um Deus que tem boca e fala, falou com Abraão. Ele diz dessa maneira: Abraão, sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da tua casa, do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de um Deus, não dos deuses babilônicos, mas um Deus cuja sua habitação é no céu, um Deus que tem voz, que fala, um Deus vivo. Abraão ouviu aquela voz e entendeu que aquele era um Deus diferente. E Deus fala para ele: olha, sai da tua terra. De repente nós vemos ali, podemos imaginar Abraão reunindo ali seus familiares, seu sobrinho, todos os seus bens, ali todo o seu gado. Vamos sair daqui. Para onde, Abraão? Vamos sair daqui. Eu não sei, mas um Deus me chamou. Um Deus disse para mim: sai da tua casa, da tua terra, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Vamos sair. Mas Abraão, você vai para onde? Eu não sei, eu vou para onde esse Deus mandar. Normalmente, quando você vai sair, vai viajar, as pessoas perguntam: para onde você vai? Eu estou indo, como exemplo, para o Rio, para Minas. Mas Abraão, para onde você vai? Eu vou aonde a voz de Deus me mandar. Ou seja, eu vejo uma renúncia muito grande de um homem próspero, um homem rico, já estabelecido. Mas quando ele ouve a voz desse Deus falando com ele, esse Deus vivo, qual é a primeira coisa que acontece na vida de Abraão? Ele crê neste Deus, esse Deus que falou com ele. Ele crê nesse Deus. E qual foi o próximo passo? Ele renuncia tudo. Ele renuncia tudo aquilo que Deus já tinha dado para ele. Todos aqueles bens ele renuncia e vai para onde essa voz mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí uma grande renúncia do patriarca Abraão. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você renuncia a algo da sua vida, do seu ego, do seu eu, Deus retribui com coisas maiores. Vai recebendo essa palavra. Deus retribui com coisas maiores. Abraão, aquele homem, ele se tornou o quê? O grande patriarca de Israel. Esse homem é chamado do pai da fé, do judaísmo, do cristianismo, até mesmo do islamismo. Abraão é conhecido.
Ou seja, através da sua fé, através da sua renúncia, Deus abençoou grandemente Abraão. Ou seja, quando nós renunciamos nossas coisas, aquilo que nos interessa, aquilo que nos dá conforto, pode ter certeza que Deus colocará coisas grandes na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, não para por aí. A Bíblia diz de chamado e fala também de renúncia. Podemos citar outro personagem bíblico, Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, cujo nome é tirado das águas, ali salvo pela filha de Faraó, levado para um palácio de Faraó. Moisés, ele viveu aqui naquele palácio cerca de 40 anos, tendo o melhor do que uma pessoa poderia ter nesse reinado egípcio, nesse império egípcio. Ouro, riquezas, prata, perfumes, roupas, comidas, tudo de primeira para o príncipe Moisés. Tinha de tudo. Mas algo afligia o seu coração. Ele sabia que ele não estava no seu país, e ele sabia também que ele estava num palácio a qual os seus irmãos não estavam ali, porque ele sabia qual era a sua descendência, ele sabia a sua origem, ele sabia que ele era um hebreu. E a Bíblia nos relata certa feita que ele viu ali um egípcio afligindo um hebreu. E aquilo já incomodando o seu coração, ele vai e ataca aquele egípcio. Ou seja, ele não foi para matar, ou seja, ele feriu aquele egípcio, só que aquele egípcio veio a morrer. E aquilo foi descoberto. Até mesmo o faraó ficou sabendo dessa questão e ele fugiu. Ele renunciou o palácio. Ele preferiu estar do lado dos seus irmãos, os seus irmãos que sofriam tanto. Ele se colocou no lugar dos seus irmãos hebreus. Ele fez aquilo para proteger os seus irmãos. Ou seja, ele renunciou tudo e agora ele troca 40 anos de palácio, de luxo, de riqueza para 40 anos no deserto de Midian. 40 anos ali no sol escaldante, 40 anos ali no frio da noite. Ele trocou. Ele renunciou o melhor que ele poderia ter na vida. Ele renunciou por amor à sua pátria, por amor aos seus irmãos. Permaneceu 40 anos ali no deserto, depois que ele teve o chamado para retornar ao Egito. E Moisés foi o grande libertador de Israel. Moisés foi o grande escritor do Pentateuco, livro das leis a qual nós temos acesso até os dias de hoje. Ou seja, Deus o exaltou soberanamente. A maneira que ele se renunciou àquele luxo que não trazia nada de benéfico para a sua vida espiritual. Ou seja, ele estava ali, mas ele não pertencia àquele palácio. Ele estava lá, mas ele não pertencia. E Deus, através da sua atitude de renúncia, o colocou na frente do povo de Israel, como grande libertador de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a atitude de renúncia de Moisés o colocou num patamar alto. Mais uma vez eu volto a te dizer, tudo que você renuncia de você e coloca Deus na sua frente, pode ter certeza que Deus vai honrar a tua fé. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai colocar o seu nome conhecido até mesmo no inferno. Aleluia. Até mesmo os demônios vão conhecer o seu nome, como eles diziam que conheciam a Paulo e a Jesus.
você vai se tornar conhecido. Aleluias. Deus vai te colocar como honra a partir do momento que você renuncia aquilo que te prende a algo negativo, aquilo que te prende ao mundo, ao pecado. Deus vai te dar coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero falar de outra pessoa que vivia num palácio. Quero falar de Neemias, o copeiro do rei. Vivia num palácio, comia da comida do rei, bebia do vinho do rei, ou seja, usufruía tudo o que o rei tinha de riqueza. Ele usufruía porque ele era próximo, ele era copeiro, serviçal do rei. Só que um certo